Salve amigos do canal Assuntos Aleatórios, tudo bem com vocês? Bem-vindos à bagunça da minha bancada de plastimodelismo. Alguns de vocês perguntaram nos comentários o que eram, o que são na verdade esses aviões que ficam sempre atrás de mim, aqui atrás da minha estante, né, onde eu compro. São kits de plastimodelismo, tá? Eu tenho esse hobby há algum tempo, tá? Então é aqui que eu monto, né? Então, vocês que conhecem o plastimodelismo, sabem, né? Nós compramos o kit e montamos, né, segundo a versão que nós queremos. Bom, mas eu não estou aqui hoje para falar de plastimodelismo, só estou usando aqui a bancada como apoio, tá? Para falar aqui de um assunto que, na verdade, não é só falar do assunto, mas também dar uma dica de bibliografia. Bom, nós estamos aí praticamente no fim do ano. E se tem um assunto que chamou a atenção da mídia mundial esse ano, né, para quem gosta principalmente de conflitos, né, acompanhar conflitos mundiais, foi a ascensão e a queda do chamado Estado Islâmico, ou a sigla ISIS, né, Estado em inglês, né, Estado Islâmico do Levante, né, do Iraque e do Levante, na verdade. Ou também ele é referido pelo acrônimo árabe Daesh, né? Daesh é Estado Islâmico, né, do Iraque e do Levante em árabe, mas eles não gostam de ser chamados de Daesh. Por quê? Porque na verdade existe um trocadilho com essa palavra, né? Existe uma palavra árabe para idiota que a pronúncia é muito parecida com Daesh, né? Então virou uma espécie de zombaria referir-se ao Estado Islâmico como Daesh. Então, a partir desse momento, agora eu vou falar Estado Islâmico, e quando eu falar Daesh, você já sabe que eu estou me referindo aqui ao Estado Islâmico, tá? Então, um pequeno histórico, né? Então, o Estado Islâmico ele teve a sua ascensão, né, nesses últimos anos, e esse ano foi o ano da sua derrocada. Derrocada no sentido territorial, né? O Estado Islâmico, né, as milícias, o exército iraquiano, junto com milícias xiitas, apoiados pelo Irã, por milícias xiitas do Irã, na Síria pelo Hezbollah, com apoio da Rússia, né, governo Bashar al-Assad, conseguiram, né, impor uma derrota ao Estado Islâmico territorial, né, o Estado Islâmico que controlava grandes regiões da Síria e do Iraque. E também não podemos deixar de falar, né, do importante papel dos curdos, né, e nós vamos mostrar aqui um livro principalmente das mulheres curdas, né, e da milícia curda, né, Peshmerga, no combate ao Estado Islâmico, tá? O Estado Islâmico, ele, assim, para ser bem rápido, ele surge, né, no Iraque, justamente naquela crise da anarquia 2006-2008, né, que nós temos praticamente ali naquele período. Já começa um pouquinho antes de 2005, uma verdadeira guerra civil no Iraque, onde os sunitas, né, que eram a maioria, na verdade não a maioria da população, mas eles eram a maioria no poder, no governo, né, eles dominavam o país. Saddam Hussein, que também era sunita, eles se viram, né, com a derrubada do Saddam Hussein e a ascensão dos xiitas, que são realmente, aí sim, a maioria da população iraquiana, alijados do poder, tá? Então, um dos erros estratégicos dos Estados Unidos, né, no princípio da guerra contra o Iraque, quando eles dominaram o Iraque, foi dissolver o exército iraquiano e promover o que eles chamavam de desbaatização, né? O que é isso? É tirar todos os membros do partido Baath, né, do poder da administração pública. E o que esse pessoal ia fazer desempregado, né? Eles iam colocar o jornal embaixo do braço e procurar emprego, né? Então, você tinha muitos militares, né, principalmente militares de alto escalão, generais, enfim, altos oficiais, né, que, ao contrário do que a gente acaba pensando, né, não era um bando de árabes incompetentes, né? Lembremos que esse pessoal passou 10 anos praticamente lutando lá contra o Irã, né? Então tinha uma experiência muito grande em combate. E muitos desses oficiais tinham, inclusive, cursos no exterior, cursos na antiga Rússia, cursos na Inglaterra, nos próprios Estados Unidos, né? Então era um pessoal com bastante experiência e expertise em combate, né, e estratégia militar. E isso acabou moldando, né, a forma do Estado Islâmico atuar. Porque o Estado Islâmico não era apenas um grupo terrorista nos moldes da Al-Qaeda, né? Ele, no começo, é uma filial, né, digamos assim, uma franquia da Al-Qaeda no Iraque, mas acaba rompendo, né, com a Al-Qaeda.
né? E há uma figura muito importante que é o Abu Bakr al-Baghdadi, né? Que é esse cidadão, que ele usa esse pseudônimo, né? Que é o nome dos primeiros califas lá, né? Do islamismo. E ele é o grande líder, né, e mentor espiritual, o líder, guia, enfim, né, do Estado Islâmico. Mas o Estado Islâmico não é só ele, né? O Estado Islâmico, como eu disse, ele acaba tendo um impulso muito grande justamente por acabar aglutinando nas suas fileiras esses militares, né? Inclusive um general, né, iraquiano, que agora eu não recordo o nome, mas que era um grande especialista em infantaria ligeira, né, de guerra de mobilidade, que moldou a estratégia do Estado Islâmico. Então, na própria ação do Estado Islâmico, né, na conquista de territórios, era nítido ver que não era um grupo de terroristas despreparados, um bando de gente que pegou uma AK-47 e saiu daí para fazer uma revolução, né? Não, eles tinham uma estratégia e agiu como, né, uma infantaria ligeira, né? As suas estratégias eram bem claras, né, para os especialistas militares. Tá? Então, o Estado Islâmico foi notório, né, pelo seu terror, né, pelas suas execuções, pelos seus vídeos, e justamente também por fazer grande uso, né, das mídias sociais, não só para recrutar, mas também para divulgar, né, o seu material, né, os seus crimes, né? E o Estado Islâmico também acabou criando até um chamado exército cibernético. Então, embora tenha perdido aí terreno físico, né, no Iraque, o Estado Islâmico ainda é preocupante porque ele continua agindo aí na internet, né, no ciberespaço, e também agora ele volta-se para agir, né, contra a Europa e Estados Unidos, principalmente como, né, um grupo terrorista clássico, principalmente com os lobos solitários. Bom, mas vamos aqui, pessoal, a nossa lista de bibliografia. Se você quer um aprofundamento melhor nesse assunto, tá, e gostaria de começar por algum lugar, então eu preparei aqui algum material, claro, não é obrigado, não pedi para ninguém ler tudo isso e comprar tudo isso, mas assim, é uma dica, fica aí, você escolhe aquilo que melhor lhe informar. Bom, não é básico, né, para entender o Estado Islâmico, né, o seu surgimento, a Primavera Árabe, né? Então aqui tem um pequeno livro introdutório, né, escolhi um pequeno livro justamente bem fino, né, de um pesquisador brasileiro, né, o Fernando Brancoli, porque justamente para você ter apenas uma introdução sobre a Primavera Árabe, né, que é né, os acontecimentos que derrubaram o governo na Tunísia, Egito e, enfim, acabaram se lastrando por outros países árabes, mas principalmente os maiores efeitos foi no Egito, na Tunísia e também na Líbia, onde, né, o ditador Muammar Gaddafi acabou sendo executado, tá? Então, o Estado Islâmico ele também se aproveita desse vácuo de poder que surgiram nesses países, né, para se articular e recrutar, né, os seus membros, né? Lembrando que o Estado Islâmico ele é a sua vertente, né, ele é um grupo sunita wahhabita, né, salafita, ou seja, ele é da vertente mais radical do islamismo, né, ao contrário do que a gente pensa, não são xiitas, tá? É o salafita wahhabita, né, que vem do sunismo, e o Estado Islâmico tem, digamos assim, muitas assim, afinidades ideológicas com um certo grande país do Oriente Médio chamado Arábia Saudita. E vamos falar disso mais tarde. Bom, para mim, na minha opinião, até agora, o melhor livro sobre o Estado Islâmico é do Patrick Cockburn, A Origem do Estado Islâmico. Por quê? O Patrick Cockburn, ele é um jornalista inglês, especialista em Oriente Médio. O cara fala árabe, não é aquele que fica lá na redação só ouvindo falar, assistindo televisão. Não. O cara entende do assunto, várias vezes no Oriente Médio. E aqui nós temos uma coletânea, tá, de matérias dele publicadas nos jornais europeus, revistas europeias. Então, eu indico, assim, se você tiver que comprar um livro, compre esse, tá? Claro, outros também são muito bons, mas como início, esse aqui, na minha opinião, é o melhor. E o Patrick, ele vai meter o dedo em algumas feridas, como, por exemplo, mostrar, né, que a omissão, por exemplo, e a interferência dos Estados Unidos na Líbia, por exemplo, a omissão com relação
ao que a Arábia Saudita anda fazendo no Oriente Médio e principalmente como, né, o apoio financeiro de membros da Casa Real Saudita foi importante, né, para a ascensão do Estado Islâmico. Lembrando que eu disse, Estado Islâmico e Arábia Saudita compartilham a mesma visão de islamismo, tá? Então aqui a origem do Estado Islâmico. Bom, esse aqui é um outro livro introdutório, mas assim, não é muito aprofundado, mas vale, né, assim, como leitura inicial vale a pena. É a Fênix Islamista, né, o Estado Islâmico e a reconfiguração do Oriente Médio, da Loretta Napoleoni. Se não me engano, ela é uma autora italiana. Mas assim, é um livro rápido de ler e vale como introdução também, tá? Esse livro aqui é outro livro que eu coloco no mesmo patamar do Cockburn. A Guerra do Fim dos Tempos, né? O Estado Islâmico e o Mundo que Ele Quer, do Greenwood. O que é interessante desse livro, né? Já é um livro maiorzinho. O Grain, nesse livro, ele mostra a visão apocalíptica do Estado Islâmico, né? A visão de o que é o Estado Islâmico quer, imagina como mundo. Na verdade, né, o que o Estado Islâmico imagina para o fim do mundo, né? Que a gente nunca pensou nisso que o Estado Islâmico, né, na sua vertente religiosa, ele tinha uma visão apocalíptica, sim, de provocar uma guerra, mas uma guerra que apressasse o fim do mundo, né? E sim, porque toda uma, né, a visão islâmica, né, sobre o fim do mundo, quando será o fim do mundo, como isso deve acontecer, né, por causa das batalhas, enfim. E o Greenwood mostra isso aqui, que o Estado Islâmico, né, os seus membros, né, e principalmente o Abu Bakr al-Baghdadi, o seu intuito era justamente uma visão, né, religiosa de, né, apressar aí o fim do mundo, né? Então, a Guerra do Fim dos Tempos. Esse aqui é muito bom. Um livro também que não é diretamente sobre o Estado Islâmico, mas eu coloquei aqui, que é O Dias de Inferno na Síria, do Cléster Cavalcante. É um jornalista brasileiro, tá, que foi cobrir a guerra na Síria e acabou sendo preso, né? E ele passou um bom tempo preso, né, torturado lá na prisão na Síria, né, por cobrir a guerra, né, a guerra civil na Síria. Então é muito importante para entender, né, esse contexto e valorizar o seguinte: o jornalista que vai a campo, o jornalista que vai lá ver o que está acontecendo, mesmo arriscando o pescoço, né? Esse pessoal aí, né, tipo Globo News, que fica lá, né, em Nova York, São Paulo, né, só comentando lá do seu conforto, né, do seu escritório, né? Então, que vale a pena ler. Bom, como eu disse, o Estado Islâmico ele atua muito, né, na internet, não só para recrutar, né, mas também para divulgar, né, os seus atos. A Anerelli, ela conseguiu se infiltrar, tá, num desses grupos. O Estado Islâmico ele atua muito pelo Telegram, né, ele tem uma agência de notícia, Armat, que envia, né, atua pelo Telegram, né. Então, pode procurar lá, você vai receber as notícias do Estado Islâmico. Mas o Estado Islâmico tem milhares de contas no Twitter, enfim, em várias redes sociais, tá? E ela se infiltrou, conseguiu, e aqui é o resultado dessa pesquisa dela, né, dessa infiltração não, né, em si, na rede, né, virtual do Estado Islâmico, né, e aí ela mostra, né, como é feito, né, esse recrutamento, né, como eles trabalham para convencer alguém a entrar para o Estado Islâmico, né, principalmente a fanatização, né. Então, por falar aqui em recrutamento, esse livro aqui, Nas Sombras do Estado Islâmico, é justamente uma confissão, né, com uma jovem, né, que foi fazer parte, né, foi para a Síria fazer parte do Estado Islâmico e acabou depois abandonando, tá? O Estado Islâmico ele acabou recrutando milhares, né, de homens e mulheres da Europa, né, que na maioria muito jovens, que eram já muçulmanos, né, assim, que seus pais vieram por exemplo, franceses, né, que tinham vindo da Argélia, ou seja, eram de famílias muçulmanas, mas também jovens, né, europeus, né, ou seja, no sentido da etnia, né, que não eram de origem árabe, mas que haviam se convertido recentemente ao islamismo, né, e que eles passaram por um processo de fanatização.
né? E aí nós vemos o que aconteceu, né? Tudo que, né, o terror que esse pessoal acabou causando lá no Iraque e no Oriente e na Síria, tá? Então isso aqui é muito interessante porque é do ponto de vista feminino, né? Sabemos que muitas mulheres acabaram também se juntando ao Estado Islâmico. A Revolução Ignorada, né? Isso aqui é muito bom porque justamente mostra o papel das mulheres curdas no combate ao Estado Islâmico, né? Na guerra contra o Estado Islâmico. Como eu falei, os curdos foram essenciais. A milícia, né, o seu exército, a Peshmerga, né, e as mulheres curdas, tá? As mulheres curdas, os curdos, embora sejam muçulmanos sunitas na sua maioria, as suas mulheres elas desfrutam assim de uma independência, de uma liberdade que não se vê em outros países árabes, tá? Então as mulheres, né, porque elas tiveram que pegar em armas porque, meu amigo, ou era lutar, ou era morrer, ou virar escrava sexual na mão do Estado Islâmico, tá? E havia um outro ponto importante também, que segundo, né, a crença, né, dos salafistas, ou seja, se ele morre em combate, né, pelo Islã, ele automaticamente já vai para o paraíso e tal. Com a exceção, se ele for morto em combate por uma mulher. Então elas causavam um terror psicológico também nos membros do Estado Islâmico, porque eles tinham medo de ser mortos justamente por uma mulher, né? Então esse livro é muito bom sobre o combate das mulheres curdas. Bom, como eu falo aqui, esse outro livro aqui, o Passaporte, né, para o Terror, que até a capa é legal porque é a bandeira do Estado Islâmico, é justamente, né, o que eu falava aqui dos europeus que acabaram se juntando ao Estado Islâmico. Então ele vai falar aqui da como foi, né, esse processo de milhares de europeus, né, pessoas que moravam na Europa, seja ela de origem árabe ou não, jovens de família muçulmana ou recém-convertidos, como é esse processo de fanatização que levou essas pessoas a deixarem a Europa para ir para o Oriente Médio se juntar a um grupo assim bárbaro, né? Um grupo que não tem nem palavras para descrever, né, o Estado Islâmico. Chamar o Estado Islâmico de terrorista é muito pouco diante das barbaridades que ele cometeu. Então, como pessoas, né, saíram de seus países para se juntar? Então esse livro aqui procura responder alguma dessas perguntas, tá? E por fim, também abordando esse tema a partir de uma figura chamada Jihad John. Jihad John, esse é um apelido, né, que foi dado a um membro do Estado Islâmico, que ele aparecia em alguns vídeos, né, aparecia em alguns vídeos decapitando algumas pessoas, tá? E pelo seu sotaque, né, o serviço secreto inglês, o MI6, acabou descobrindo que ele era um inglês, que de uma região ali do oeste de Londres, tá? E ele foi apelidado de Jihad John, tá? Então, desculpem, na mesma linha do Passaporte, agora partindo aqui de uma figura concreta, né, ele vai analisar como, né, alguém, né, como disse, alguém deixa lá a sua terra, a Inglaterra, e vai se tornar lá um terrorista lá no Oriente Médio, né, e decapitar alguém diante das câmeras, tá, pessoal? Então, pessoal, é isso, tá? É apenas um vídeo aqui para não ficar esse final de ano sem um vídeo, ok? E eu pretendo voltar, né? A gente volta, se Deus quiser, em janeiro aí, com alguns vídeos mais aí, temática militar, né, do Brasil. Nós temos algumas questões aí abertas sobre a Marinha do Brasil, a compra do Ocean, né? Vamos falar sobre a Marinha que o Brasil precisa ter, né? Vamos falar ainda sobre assuntos aí como Força Aérea, gripe, enfim, temas militares que eu sei que o pessoal que aqui está no canal mais gosta, né? São os temas militares relacionados ao Brasil, tá bom? Então, deixa aí um grande abraço e aí com essas dicas de livro para vocês que quiserem aí se inteirar cada vez mais sobre esse tema, que é um tema, infelizmente, não muito, assim, bom, né? Bom no sentido, né? Um grupo bárbaro como esse, mas não deixa de ser importante nós conhecermos, né? Porque quem esquece os erros do passado está condenado a repeti-lo no futuro. Então, um grande abraço e até